Olá amigos do canal Expandindo Mentes. Neste vídeo vamos falar sobre a franquia de jogo The Last of Us e sobre o que tem de mensagem nele. Mas antes deixe seu joinha. Então vamos lá. A franquia é situada em um mundo pós-apocalíptico, com seres humanos hostis e criaturas canibalísticas infectadas por uma mutação do fungo Cordyceps. O principal elemento do universo de The Last of Us é o fungo parasita Cordyceps, que existe na vida real e geralmente parasita insetos, repondo seus tecidos e passando a controlar seus comportamentos. Na franquia, Cordyceps pode parasitar humanos, o que é considerado impossível na vida real. A história não explica em detalhes como a infecção do fungo avançou de insetos para humanos, apenas diz que houve uma mutação e que a infecção se espalhou rapidamente devido a plantações contaminadas. A chamada infecção cerebral do Cordyceps, ICC, começou a se espalhar, especificamente, nos Estados Unidos no final de setembro de 2013. Em alguns meses, aproximadamente 60% da humanidade havia sido morta ou infectada pelo fungo. O fungo cresce enquanto o hospedeiro ainda está vivo, com os hospedeiros passando por 4 estágios de infecção. O estágio 1 começa 2 dias após a infecção, o hospedeiro é chamado de corredor. Ele perde sua função cerebral superior, e com ela, sua humanidade, tornando-os muito agressivos. São incapazes de raciocinar, andam em grupo e são extremamente rápidos. Dentro de 2 semanas, o hospedeiro entra no estágio 2 da infecção, são chamados de perseguidores. O fungo começa a piorar sua visão, resultado do crescimento progressivo de fungos na cabeça. Eles são ágeis como os corredores, o que os diferenciam é que se escondem em lugares fechados e escuros e esperam o momento certo para atacar. Após 1 ano de infecção, entra no estágio 3, nesse estágio, o crescimento do fungo já tomou completamente o rosto do hospedeiro, destruindo seus globos oculares e deixando-os cegos, resultando no desenvolvimento de uma grande percepção auditiva. Por isso, eles emitem sons para enxergar e se locomover, uma técnica semelhante à usada por morcegos e golfinhos, sendo necessário mover-se silenciosamente para evitar ser ouvido, porém podem ser facilmente distraídos arremessando objetos, como uma garrafa. Eles são extremamente brutais, sendo praticamente impossível escapar de seu ataque. Em casos muito raros, se o hospedeiro sobreviver por mais de 1 década, eles atingirão o estágio 4, existindo 2 tipos diferentes. Os do primeiro tipo são chamados de baiacus. O fungo cobre todo o seu corpo, criando uma espessa carapaça que ameniza os danos de tiros. Eles são grandes e lentos, correm apenas se estiverem perto de um alvo e lançam bombas de esporos brutais se estiverem muito longe. São os mais fortes e brutais, sendo capazes de destruir paredes e esmagar suas vítimas com facilidade. Os do segundo tipo, ainda mais raros que os baiacus, são os chamados de tropegos. Mais propensos a regiões chuvosas, embora possam ser também encontrados em regiões quentes, eles têm o corpo completamente deformado e possuem enormes esporos incrustados, capazes de expelirem um gás venenoso e altamente corrosivo, causando em poucos segundos a morte de suas vítimas que entram em contato com o gás. Quando o fungo mata o hospedeiro, os caules liberam esporos que podem infectar outros humanos. A infecção também pode se espalhar através de mordidas. Os hospedeiros só podem ser infectados enquanto estiverem vivos, pois o fungo é incapaz de infectar corpos mortos. Após o surto da infecção cerebral do Cordyceps,
ICC, nos Estados Unidos em setembro de 2013, a FEDRA, Agência Federal de Resposta a Desastres, assumiu o controle das Forças Armadas dos Estados Unidos e declarou lei marcial, removendo os burocratas do poder. Para conter o fungo, a FEDRA fez com que os militares transferissem todos os humanos não infectados para grandes zonas de quarentena nas principais cidades do país, com o objetivo de protegê-los dos infectados. Os Estados Unidos sob a FEDRA tornarão-se um estado policial, exercendo poder absoluto sobre as zonas, o que levou à criação dos vagalumes, uma milícia dedicada a derrotar a FEDRA, restaurar o governo como era antes do surto e encontrar uma cura para a doença. A FEDRA está perdendo o controle de várias zonas de quarentena no país devido à infecção, escassez de alimentos, ataques dos vagalumes e revoltas locais por parte dos habitantes. A maioria das zonas foram simplesmente abandonadas pelos militares, em outros casos, algumas foram convertidas em bases por grupos de sobreviventes. Os sobreviventes que vivem fora das poucas zonas de quarentena restantes são geralmente violentos e hostis com estranhos. Existem diversos grupos de sobreviventes que não vivem em lei marcial. A maioria deles estão sob o comando de um líder eleito, enquanto outros são indivíduos independentes que estão apenas tentando sobreviver. Dentre vários, existem os vagalumes, rebeldes que lutam contra o governo e pelo futuro da humanidade. Os caçadores, que são sobreviventes violentos que vivem em zonas de quarentena abandonadas. Existem também grupos nômades, que são sobreviventes violentos que atacam e saqueiam outros grupos e comunidades em seu caminho, com Jackson sendo uma vítima de seus ataques. Os canibais são, como o nome sugere, canibais, que vivem no leste do Colorado. Existem dois grandes grupos religiosos extremistas em guerra pelo controle de Seattle, os Serafitas, ou Cicatrizes, que são um culto primitivista e a Frente de Libertação de Washington, WLF, uma organização paramilitar militante. A franquia tem foco em dois personagens específicos, Joel, nascido em 26 de setembro, nos anos 80, em Austin, Texas e Ellie, nascida em 2018 ou 2019, em Boston, Massachusetts. Joel, antes do surto, trabalhava como carpinteiro em uma construção e criava sozinho sua filha Sarah. No seu aniversário, ele é obrigado a fugir de sua casa com sua filha e seu irmão Tommy devido à chegada do surto em sua cidade. Porém, durante a fuga, um soldado abre fogo contra Joel e Sarah por ordem de seus superiores. Tommy consegue chegar a tempo de salvar Joel, mas Sarah havia sido seriamente ferida e morre nos braços de Joel. Não se sabe muito sobre a vida de Joel depois do surto, mas sabe-se que ele e Tommy se tornaram caçadores, porém eles se separam devido a um desentendimento e Joel decide ir morar na zona de quarentena de Boston, onde conheceu sua amiga Tess e juntamente com ela, se tornou contrabandista. Nos eventos do primeiro jogo, é encarregado por sua antiga amiga Marlene, líder dos vagalumes, de contrabandear Ellie, de 14 anos de idade, para a base dos vagalumes mais próxima e a partir daí se sucedem os eventos do primeiro jogo.